meu marido sempre me tratou como uma fracassada. Depois que ganhei uma bolsa integral para direito em Harvard, no dia da minha formatura, meu pai anunciou que eu herdaria tudo. A empresa de 57 milhões de dólares da nossa família, uma Mercedes novinha em folha e nossa mansão de 7 milhões de dólares em Nova York. Fiquei quieto no fundo até que um estranho entrou, me entregou um envelope e sussurrou: é hora de mostrar a eles quem é o verdadeiro perdedor. Meu pai não deveria estar no baile de caridade Harrison. Nathan havia dito explicitamente à segurança que Daniel Morrison não estava na lista de convidados. No entanto, lá estava ele, ao microfone, segurando um envelope que destruiria 7 anos de mentiras cuidadosamente construídas. Antes de celebrar as conquistas da família Harrison, meu pai anunciou a 500 membros da elite de Nova York: deixem-me falar sobre Catherine Morrison. Sim, Morrison, não Harrison, que ganhou uma bolsa integral para direito em Harvard enquanto o marido dizia a todos que ela era um fracasso. O salão congelou. Taças de champanhe pararam a caminho dos lábios. A mão de Nathan agarrou meu pulso com tanta força que eu sabia que haveria hematomas amanhã. Seu rosto oscilava entre confusão, raiva e algo que parecia medo. Sentei-me à mesa 17, a que ficava encostada no corredor de serviço, onde Nathan sempre me posicionava nesses eventos, longe o suficiente da ação principal para que eu não pudesse constrangê-lo com minhas supostas inadequações. Mas agora todos os olhares na sala me encontraram. Antes de continuarmos, se você acredita que todos merecem respeito, independentemente de sua origem ou educação, considere assinar. É gratuito e ajuda essas histórias importantes a chegarem a quem precisa. 6 horas antes, eu estava na nossa cozinha de arenito preparando o café da manhã do Nathan com a precisão mecânica de alguém que aprenderá que divergência significa conflito. Claras de ovo com azeite trufado, torrada integral cortada na diagonal, suco de laranja com exatamente 3 cubos de gelo. O convite para a reunião de Yale estava em cima do balcão. O post-it do Nathan estava colado. Não me envergonhe desta vez. A reunião do ano passado continuou um catálogo de fracassos. Ele ainda recitou o garfo errado no jantar. Minha faculdade comunitária mencionou o quanto eu tinha sorrido demais para o barman. Eu havia enfiado meus livros de direito de Harvard mais fundo na minha mochila, verificando 2 vezes se o zíper estava totalmente fechado. Nathan monitorava tudo: extratos bancários, cobranças no cartão de crédito e até a quilometragem do meu carro. Mas ele não pensou em verificar o depósito que aluguei com meu nome de solteira, onde guardei meus materiais de estudo e o laptop que comprei com o dinheiro economizado por pular almoços por 6 meses. No trabalho, Maria anotou os biscoitos novamente. Ela sempre notava que o consultório médico onde trabalhávamos não era glamouroso, mas era o meu. 8 horas sem que Nathan conseguisse me alcançar, não conseguisse corrigir minha postura, minha pronúncia ou minhas opiniões. Maria deslizou metade do seu sanduíche pela mesa da sala de descanso sem fazer comentários. Ela sabia das auditorias financeiras de Nathan todos os domingos à noite. As planilhas onde eu tinha que contabilizar cada centavo enquanto ele bebia uísque, que custavam mais do que meu salário semanal. É hoje à noite? Maria perguntou baixinho. Eu já tinha concordado, temendo. O evento beneficente da Fundação Harrison era o palco favorito de Nathan, onde ele podia exibir sua filantropia e suas conexões, enquanto eu servia como um exemplo. O caso de caridade com o qual ele se casou, prova de sua natureza generosa. Sua mãe, Patrícia, estaria lá, pronta para seus elogios indiretos. Sua irmã Margarete sussurraria para as amigas enquanto olhava para o meu vestido, o mesmo preto que eu usará em todos os eventos de Harrison por 3 anos. A tarde se arrastava. Cada solicitação médica que eu processava parecia mais uma grade na prisão que Nathan havia construído ao meu redor com sua constante diminuição. 7 anos ouvindo que eu não era inteligente o suficiente, educada o suficiente para o mundo Harrison. 7 anos me encolhendo para caber no espaço estreito que ele me permitia ocupar. Quando cheguei em casa, Nathan já estava em seu escritório, em uma teleconferência. Sua voz atravessava as paredes, confiante, autoritária, a voz de alguém que nunca duvidou de seu lugar no mundo. Fiquei parada no nosso quarto, olhando para o vestido preto pendurado no armário. A bainha precisava de conserto. O tecido estava fino nas costuras, mas era a única coisa que Patrícia não havia ridicularizado abertamente, dizendo que era apropriada para a posição de Catherine. Eu estava costurando a bainha quando ouvi Nathan encerrar a ligação e discar outro número.
Certifique-se de que a segurança tem a lista, disse ele. Daniel Morrison está explicitamente excluído. Não preciso que o pai de Catherine faça uma cena sobre sua pequena empresa de tecnologia. O homem não entende o que é a sociedade. Minha agulha parou no meio da costura. Meu pai havia vendido sua empresa de tecnologia 3 meses antes por 57 milhões de dólares. Nathan não sabia. Eu tinha tomado muito cuidado para que Nathan não soubesse, assim como ele não sabia sobre Harvard, sobre a bolsa de estudos, sobre as sessões de estudo noturnas em um restaurante 24 horas do outro lado da cidade, onde eu decorava jurisprudência e escrevia artigos sobre justiça enquanto ele dormia pacificamente em nossa cama. A ida à festa foi típica. Nathan dirigiu seu BMW enquanto me dava sermões sobre assuntos apropriados para conversas. Não mencione seu trabalho. Alguém pergunta: você está entre posições. Não discuta política. Você não entende as nuances. E, por favor, Catherine, tente não parecer tão desesperada quando sorrir. É indecoroso. Eu olhava pela janela para Manhattan, correndo, contando os meses. Mais 6 meses até 7 anos. Mais 6 meses até as cláusulas mais restritivas do acordo pré-nupcial expirarem. Eu fazia esse cálculo diariamente, às vezes de hora em hora, como um prisioneiro marcando o passo. A propriedade dos Hamptons resplandecia com sua riqueza, cada superfície projetada para lembrar os hóspedes da superioridade da família Harrison. Nathan me abandonou imediatamente na entrada, juntando-se aos seus amigos de Yale no bar enquanto eu procurava meu lugar na mesa 17. Sempre na mesa 17, sempre perto da porta de serviço, sempre sozinho, exceto por algum doador idoso que precisasse de um lugar para descansar os pés. Eu estava sentado lá, bebendo água e observando Nathan realizar seu sucesso quando o impossível aconteceu. Meu pai subiu ao palco. Daniel Morrison, em seu terno simples que provavelmente possuía há uma década, estava entre pessoas que gastaram mais em um relógio do que ele em seu carro. Mas ele estava ali com a confiança de alguém que construiu algo real, algo conquistado. E então ele falou: meu nome verdadeiro, Catherine Morrison. O mundo se inclinou. A narrativa cuidadosamente construída de Nathan, 7 anos de diminuição sistemática, 7 anos sendo chamado de fracassado, ruiu com uma única frase: direito em Harvard, bolsa integral. As palavras ecoaram pelo salão como uma acusação. O aperto de Nathan em meu pulso afrouxou enquanto os seguranças se aproximavam do palco, seus fones de ouvido estalando com comandos urgentes. O salão de baile explodiu em sussurros, 500 pessoas processando o que meu pai acabará de revelar. Bolsa de estudos integral em direito em Harvard. As palavras pairavam no ar como uma acusação a tudo que os Harrisons haviam dito sobre mim durante 7 anos. Patricia Harrison levantou-se de seu assento à mesa principal. Seu rosto era uma máscara de fúria controlada. Ela se moveu pela multidão com a graça praticada de alguém que já havia enfrentado escândalos sociais antes, embora provavelmente nunca um como aquele. Seus diamantes refletiram a luz enquanto ela gesticulava bruscamente para a segurança, tentando retomar o controle de sua noite cuidadosamente orquestrada. Lembrei-me da nossa chegada 3 horas antes, sentados no BMW do Nathan enquanto nos aproximávamos da propriedade. O painel se iluminou com uma mensagem da Verônica. 3 emojis de coração seguidos de "já estou com saudades". Nathan o roubou sem nem tentar esconder, sem tirar os olhos da estrada enquanto continuava sua palestra. Lembre-se, se alguém perguntar sobre sua carreira, você está explorando opções. Não mencione aquele consultório médico. É constrangedor. E se a conversa mudar para atualidades, apenas sorria e redirecione o assunto. Você não tem experiência suficiente para contribuir de forma significativa. Suas palavras me atingiram como sempre, cada uma cuidadosamente escolhida para me lembrar do meu lugar. O acordo pré-nupcial pairava entre nós como um terceiro passageiro, invisível, mas sempre presente. Mais 6 meses. Ele me lembrou disso naquela manhã, de forma casual, mas direta. Seria uma pena se você desperdiçasse 7 anos por algo trivial, disse ele, me observando organizar suas vitaminas. Principalmente quando você sai sem nada. A fila de recepção na entrada do baile de gala era uma tortura à parte. Patrícia se posicionou na porta como um general revisando tropas. Seus beijos no rosto eram distribuídos de acordo com uma hierarquia complexa que só ela entendia perfeitamente.
Senadores receberam calor genuíno. Theos recebeu cortesia profissional. Quando ela chegou até mim, seus lábios mal tocaram o ar ao lado do meu rosto. E está a esposa do Natan, disse ela à esposa do prefeito, esticando as patas antes da palavra esposa o suficiente para ser um insulto. Ela está entre carreiras no momento. A esposa do prefeito, uma mulher de olhos gentis e cabelos grisalhos, olhou para mim com uma compaixão inconfundível. Ah, que bom, tirar um tempo para se encontrar. Natan riu, aquele som falso e vibrante que ele emitia nesses eventos. Catherine ainda está se recuperando. Não é, querida? A mão dele na minha lombar pressionou com força suficiente para ser um aviso. Margaret Harrison apareceu então, a irmã mais nova de Natan. Cheia de ângulos afiados e língua afiada. Catherine, você usou o vestido preto de novo. Que coerência da sua parte. Suas amigas riram atrás de suas taças de champanhe, um coro de diversão privilegiada. Depois disso, dirigi-me à mesa 17, meu lugar designado em todos os eventos da Harrison. O cartão de lugar tinha meu nome escrito em caligrafia elegante, posicionado na mesa mais próxima das portas da cozinha, por onde os garçons passavam constantemente, com suas bandejas fazendo barulho. O senhor idoso ao meu lado, o senhor Worthington, adormeceu antes que os aperitivos chegassem, e seu ronco suave era a única conversa em nossa mesa de exílio. Daquele ponto privilegiado, eu observava Natan trabalhar na sala. Ele se movimentava entre os grupos com a confiança de alguém que nunca duvidara de sua acolhida em lugar nenhum. Na mesa principal, cercado por banqueiros de investimento e gestores de fundos de hedge, ele começou a contar o que reconheci como sua história favorita. A história da tentativa de sua esposa de entender as criptomoedas em um jantar. Suas mãos se moviam em padrões familiares, imitando minha suposta confusão, minha adorável incompetência. A risada que se seguiu se espalhou pelo salão, cada risada, um pequeno corte. Derek Chin, colega de quarto de Natan em Yale, achou particularmente divertido. Meu Deus! Natan, onde você a encontrou? É como uma linda mulher, só que Julia Roberts nunca descobre qual garfo usar. A missão de resgate continua, respondeu Natan, erguendo o copo num brinde de brincadeira. Alguns projetos demoram mais que outros. Eu estava olhando para minha salada intocada, praticando os exercícios de respiração que meu terapeuta havia me ensinado antes de Natan descobrir sobre as sessões e cancelá-las quando um movimento perto da porta de serviço chamou minha atenção. Pela janela estreita, eu o vi. Meu pai, Daniel Morrison, vestindo o mesmo terno cinza que usará na minha formatura, discutindo com 2 seguranças. Suas botas de trabalho, aquelas que ele se recusou a substituir apesar de ter vendido a empresa, contrastavam fortemente com o piso de mármore. O envelope em sua mão parecia oficial, legal, importante. Um segurança tentou pegá-lo, mas meu pai o puxou de volta, elevando a voz o suficiente para que eu pudesse ouvir fragmentos através da porta. Minha filha, 7 anos, a verdade. Meu coração começou a bater forte. Eu não o via há 2 anos, desde que Natan orquestrara a separação final. Sua família te atrapalha, ele dissera após um dia de ação de graças particularmente tenso. Eles não entendem o nosso mundo. É para o seu próprio bem, ele fizera parecer lógico, até mesmo atencioso. Mas, na verdade, ele simplesmente não podia arriscar que vissem o que ele estava fazendo comigo. Os seguranças estavam ficando mais agressivos, um falando rápido no fone de ouvido, enquanto o outro tentava afastar meu pai da porta. Mas Daniel Morrison havia construído uma empresa de tecnologia do zero. Ele havia negociado com capitalistas de risco e conselhos hostis. 2 seguranças não o impediriam de fazer o que quer que ele tivesse vindo fazer ali. Foi então que meu pai fez algo inesperado. Em vez de lutar para passar pela entrada de serviço, ele foi embora. Os guardas relaxaram, provavelmente relatando que a situação já estava resolvida. Mas eu conhecia as táticas de retirada do meu pai. Ele não desistia. Ele estava encontrando outra maneira de entrar. 5 minutos depois, ele apareceu na entrada principal. Não se escondendo ou se esgueirando, mas entrando direto pela porta da frente durante uma troca de turno, quando um grupo de guardas estava instruindo seus substitutos. Ele se movia com determinação, sem correr, mas sem hesitar, indo direto para o palco. Patrícia estava no meio da apresentação do programa da noite quando meu pai subiu aqueles degraus. O microfone estava ligado.
A sala inteira assistia. E então ele disse meu nome. Meu nome verdadeiro, não a versão reduzida que Natan havia criado. E tudo que eu havia escondido por 6 meses veio à tona. Agora, quando a segurança finalmente chegou ao palco, meu pai se manteve firme. Ele ergueu o envelope e sua voz ecoou pelo caos. 7 anos de mentiras terminam esta noite. 7 anos de mentiras terminam esta noite, repetiu meu pai, sua voz cortando o caos enquanto os seguranças chegavam ao palco. Ele ergueu o envelope mais alto e algo em sua postura, na postura dos ombros, no olhar inflexível os fez hesitar. Não se tratava de um bêbado penetra ou de um ativista com uma causa. Era um pai que já havia esperado demais. Meu pai olhou diretamente para Natan, que estava paralisado à mesa principal, com o rosto sem cor. Natan Harrison, você passou 7 anos dizendo a todos, minha filha é um fracasso. Você a desfilou por essas salas como um animal resgatado, prova da sua natureza caridosa. A voz dele ficava mais forte a cada palavra. Mas enquanto você brincava com o fundo fiduciário do seu pai, comprando iates que batizava com o seu nome, eu transformei a Morrison Industries de uma startup de garagem em um império tecnológico de 57 milhões de dólares. O salão de baile pareceu respirar fundo coletivamente. Vi Derek Shane boquiaberto. Patricia Harrison levou a mão ao pescoço, tocando suas pérolas como se fossem um rosário. Os seguranças pararam de avançar, olhando entre meu pai e Patricia em busca de orientação. Natan finalmente recuperou a voz. Isso é ridículo. Daniel, você está passando vergonha. Os seguranças retiraram o homem imediatamente. Mas meu pai não tinha terminado. Ele tirou papéis do envelope, todos novos e oficiais. Deixe-me contar o que minha filha andou fazendo enquanto você a chamava de inútil. Ele ergueu o primeiro documento e, mesmo da mesa 17, pude ver o selo de Harvard. Catherine se candidatou à Faculdade de Direito de Harvard em segredo. Ela fez o USA em um centro de testes a 64 quilômetros de distância, para que você não descobrisse. Natan, ela estudava em restaurantes 24 horas no porão da biblioteca, no carro, durante o horário de almoço. Minhas mãos tremiam tanto que tive que pressioná-las contra a mesa. Cada segredo que eu guardava, cada sessão de estudo tarde da noite, cada livro didático escondido. Meu pai estava expondo tudo isso diante de 500 pessoas. Ela não foi aceita simplesmente. Meu pai continuou, elevando a voz. Ela ganhou uma bolsa integral, nota máxima no USAT, notas excelentes, trabalhando em tempo integral e administrando uma casa onde era tratada como funcionária. Ela se forma na semana que vem, a primeira da turma, e nenhum de vocês sabia porque ela estava com muito medo do que Natan faria se descobrisse. O suspiro de Patricia Harrison foi audível do outro lado do salão. A taça de champanhe de Natan escorregou de sua mão, o cristal se espatifando contra o mármore, o líquido dourado se espalhando como uma confissão pelo chão. O som pareceu quebrar qualquer feitiço que mantivesse o quarto em silêncio. Sussurros irromperam por toda parte. Isso é impossível, disse Natan, mas sua voz havia perdido a autoridade. Catherine mal se formou na faculdade comunitária. Ela não é capaz de quê? Meu pai interrompeu. De ser brilhante, de ter sucesso apesar de você. Você passou 7 anos tentando convencê-la de que ela não era nada, e mesmo assim ela se ergueu. Isso não é fraqueza, Natan. É uma força que você jamais conseguiria entender. Um movimento na minha mesa me fez virar. Uma mulher elegante de uns 60 anos apareceu ao meu lado, com cabelos grisalhos presos em um coque, usando um vestido azul marinho simples que, de alguma forma, parecia mais caro do que todos os vestidos de grife do salão. Ela se sentou na cadeira vazia, com movimentos deliberados e calmos, apesar do caos ao redor. Catherine, ela disse baixinho, sou a juíza Elizabeth Brennan. Seu pai me pediu para lhe entregar isto quando chegasse o momento certo. Ela colocou um envelope grosso na minha frente, mais pesado do que papel deveria ser. Acho que esse momento chegou. Meus dedos tatearam o lacre. Dentro, havia documentos que embaçaram minha visão. Extratos bancários mostrando que Natan havia perdido 2 milhões de dólares em investimentos fracassados. Dinheiro que ele havia escondido tomando empréstimos com garantia de imóveis dos quais não era o proprietário integral. Impressões de e-mails entre ele e alguém chamada Verônica planejando o que fazer com minhas joias, o anel da minha avó, depois que o divórcio fosse finalizado.
Mas foi a transcrição que me deixou emocionado. Uma conversa gravada entre Natan e seu advogado, datada da semana passada. Li as palavras de Natan. Catherine é um lixo genético. Ele nunca foi feito para o nosso mundo. O acordo pré-nupcial garante que ela não receberá nada, e ela é burra demais para perceber que eu já dei entrada no processo. Vou fazê-la pensar que tem mais 6 meses enquanto transfiro os bens para o exterior. Quando ela descobrir, não terá sobrado nada para dividir. A mão da juíza Brennan cobriu a minha delicadamente. Continue lendo, disse ela. A próxima sessão detalhava as fraudes de Natan, declarações financeiras falsas, contas ocultas e sonegação fiscal que duravam 3 anos. Cada crime documentado, testemunhado, registrado em cartório. No palco, meu pai ainda discursava esta noite. Minha filha herda tudo que construí. Morrison Industries, todos os 57 milhões, a casa em Manhattan na East 78th, todo o portfólio de investimentos que passei 30 anos desenvolvendo. Ele olhou diretamente para mim do outro lado do salão de baile e estacionado do lado de fora estava o Mercedes Classe S que comprei para minha filha que nunca parou de lutar, mesmo quando o mundo tentou destruí-la. A taça de vinho de Patricia Harrison caiu dos dedos inertes. Bordou se espalhando pelo linho branco como sangue na neve. Margaret Harrison digitava freneticamente em seu telefone, provavelmente enviando mensagens de texto para os advogados da família, com o rosto pálido ao perceber o que isso significava para a imagem da família Harrison. Natan começou a se aproximar de mim. Seu rosto se contorceu de raiva. Mas a juíza Brennan se levantou, sua voz carregada da autoridade de 20 anos de magistratura. Senhor Harrison, eu aconselho a parar por aí. O acordo pré-nupcial que o senhor vem usando para controlar sua esposa é nulo. Isso é impossível, rosnou Natan. Esse contrato é infalível. Contratos baseados em fraude nunca são infalíveis, interrompeu a juíza Brennan. Seus crimes financeiros documentados, os ativos ocultos, o abuso emocional evidenciado nessas gravações. Qualquer tribunal em Nova York anularia este acordo. A senhora Morrison, ela enfatizou meu nome de solteira, está livre para sair quando quiser. Mais importante ainda, dada a sua tentativa de fraude, ela tem direito a muito mais do que o acordo pré-nupcial teria garantido. A sala explodiu. Vozes se ergueram em choque, em fofocas, no escândalo alegre que alimentaria jantares em Manhattan por meses. Vi repórteres sacando seus celulares, senhoras da sociedade sussurrando por trás das mãos, parceiros de negócios de Natan recuando como se fraude pudesse ser contagiosa. Os amigos de Natan em Yale não estavam mais rindo. Derek havia se escondido atrás de um pilar, distanciando-se da explosão. Os banqueiros de investimento na mesa principal estavam tendo conversas urgentes em voz baixa, provavelmente calculando sua exposição aos investimentos fracassados de Natan. Margaret Harrison fez uma última tentativa desesperada. Isso é uma armadilha. Você não pode simplesmente, eu posso fornecer provas de tudo, disse meu pai calmamente. Todos os documentos autenticados, todas as gravações obtidas legalmente. Seu irmão armou a própria armadilha, Margaret. Tudo o que fizemos foi deixá-lo cair nela. Levantei-me da mesa 17 com pernas que pareciam água, segurando um envelope cheio de evidências que mudariam tudo. 7 anos sendo diminuída, ouvindo que eu não era nada, e o tempo todo eu me tornando tudo o que Natan dizia que eu não podia ser. O peso dos envelopes em minhas mãos me ancorou à realidade enquanto eu empurrava minha cadeira para trás da mesa 17. O rangido do metal contra o mármore cortou o caos do salão de baile, de repente, 500 pares de olhos se fixaram em mim. Meu vestido preto de segunda mão, o mesmo que eu usará em todos os eventos de Harrison por 3 anos, de repente pareceu diferente na minha pele. Não surrado ou inadequado, mas como uma armadura que eu vinha forjando sem perceber. Cada fio fortalecido por cada insulto que suportei. O caminho até o palco se estendia diante de mim por 12 metros, que poderiam muito bem ter 40 metros. Os convidados recuavam enquanto eu avançava, criando um corredor entre vestidos de grife e ternos feitos sob medida. Ouvi alguém sussurrar, é ela mesmo? A fracassada. Outra voz respondeu. Aparentemente não. Natan saltou de sua posição perto da mesa principal, com o rosto contorcido de desespero. Seus dedos agarraram meu pulso, o mesmo aperto que ele usará 1000 vezes para me guiar para onde queria que eu fosse, para me posicionar como um suporte em sua vida perfeita.
Precisamos conversar sobre isso em particular, ele sibilou, com a respiração quente contra meu ouvido. Você está cometendo um erro. Você não entende o que está fazendo. Parei de andar, mas não me virei para encará-lo. O salão inteiro prendeu a respiração. Você não pode mais me tocar, eu disse, minha voz ecoando pelo salão silencioso. Soltei meu braço com uma emoção que vinha de algum lugar mais profundo do que o pensamento, depois de 7 anos de autonomia reprimida, finalmente vindo à tona. A mão de Nathan pairou no ar onde meu pulso estivera, e eu vi o momento exato em que ele percebeu que havia perdido o controle. Sua boca abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Atrás dele, Derek T. estava com o celular na mão, gravando tudo. A Irmandade de Yale documentava a queda do amigo. Enquanto eu me dirigia ao palco, um movimento na multidão me chamou a atenção. Ali, parada entre as esposas de 2 senadores, estava Maria, do escritório de cobrança médica. Minha Maria, que dividia seu almoço quando eu não tinha dinheiro para comprar o meu, que segurava minha mão debaixo das mesas da sala de descanso enquanto eu chorava por causa da última crueldade de Nathan. Ela estava lá, com um vestido azul simples que eu reconheci da Target. Seu celular estava levantado e gravando, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando nossos olhares se encontraram, ela fez um sinal de positivo e fez um gesto com a boca. Finalmente! A voz do meu pai me encontrou quando cheguei aos degraus do palco. Convidei alguém que realmente se importa com você, querida. Alguém que viu a verdade o tempo todo. A presença de Maria mudou tudo. Entre os 500 rostos que assistiram à minha humilhação durante anos, havia uma pessoa que me viu, realmente me viu, não como a esposa decepcionante de Nathan ou a nora constrangedora de Patrícia, mas como Catherine. Simplesmente Catherine. A juíza Brennan me ajudou a subir os últimos degraus até o pódio. O microfone me esperava como uma arma que eu nunca soube que poderia empunhar. Tirei o primeiro e-mail do envelope, com as mãos mais firmes do que nunca. Vou ler uma coisa para você, disse ao microfone. Minha voz ecoou pelo salão e mal a reconheci como minha. Este é um e-mail que Nathan enviou para Derek T. no mês passado. O rosto de Derek ficou branco. Ele abaixou o celular, desejando de repente poder desaparecer no chão de mármore. Li as palavras de Nathan lentamente, deixando que cada uma delas soasse como um veredito. Catherine é a prova de que não se pode polir lixo, mas ela é útil por enquanto. Ela cozinha, limpa e não pede nada. O acordo pré-nupcial garante que ela sairá sem nada, e ela está arrasada demais para perceber que pode lutar contra isso. O melhor investimento que já fiz. Uma serva viva que pensa que é esposa. O salão explodiu, não em gargalhadas desta vez, mas em choque genuíno. Vi os sócios de Nathan trocando olhares. Vi-os pegando celulares, provavelmente verificando contratos e parcerias. Um homem, um banqueiro chamado Harrison Wells, que riu das histórias de Nathan sobre minha incompetência apenas uma hora atrás, já estava indo em direção à saída. Tem mais, continuei, abrindo outro e-mail. Este é para o advogado dele, enviado há 3 dias. Antecipe o cronograma das contas offshore. Catherine está ficando desconfiada. Se ela descobrir sobre Verônica ou os bens ocultos, precisamos transferir tudo antes que ela possa dar entrada no processo. Patrícia Harrison levantou-se da mesa principal. Isso é calúnia. Você não pode provar. Juíza Brennan se aproximou do microfone ao meu lado. Senhora Harrison, autentiquei todos os documentos. Além disso, o acordo pré-nupcial que seu filho forçou Catherine a assinar contém disposições que violam a lei do estado de Nova York. Ela pegou uma cópia do acordo pré-nupcial, com algumas seções destacadas em amarelo. Artigo 7. A seção 3 afirma que, mesmo em casos de abuso físico documentado, Catherine perderia todos os bens conjugais. O artigo 9 invalida qualquer reivindicação que ela possa ter, mesmo que Nathan tenha cometido fraude. Essas cláusulas são abusivas e nulas por uma questão de lei. Margaret Harrison levantou-se de um salto. Nossos advogados vão lutar contra isso. Vocês não podem simplesmente. Seus advogados, interrompeu a juíza Brennan calmamente, são bem-vindos para analisar meu processo no tribunal esta tarde. Qualquer tentativa de intimidar a senhora Morrison ou interferir neste processo será considerada manipulação de testemunhas e obstrução da justiça. Recomendo que permaneça em silêncio.
A boca de Margaret se fechou bruscamente. Vi seus dedos voando pela tela do celular, provavelmente mandando mensagens para os advogados da família, mas seu rosto estava pálido. Ela sabia o que aquilo significava. A imagem da família Harrison, construída ao longo de gerações de superioridade calculada, estava desmoronando em tempo real. Encontrei o olhar de Nathan na multidão. Ele ficou paralisado entre as mesas, isolado em um círculo de espaço vazio enquanto os convidados se afastavam dele como se sua desgraça pudesse ser contagiosa. Você passou 7 anos me dizendo que eu não era nada, eu disse diretamente a ele, com a voz firme. Você me fez documentar cada centavo que gastei enquanto você perdia milhões em investimentos fracassados. Você me fez acreditar que eu era burro demais para o seu mundo enquanto eu tirava nota máxima na faculdade de Direito de Harvard. Você disse a todos que eu era um fracasso enquanto eu me formava em primeiro lugar na minha turma. O próximo documento no envelope era um extrato bancário. 2 milhões de dólares, Nathan. Foi isso que você perdeu só no ano passado, escondido em 14 contas de investimento diferentes que você não achou que eu encontraria. Você tomou empréstimos com garantia de propriedades que não são suas, cometeu fraude fiscal para esconder as perdas e, ao mesmo tempo, me disse que não era confiável para mim ficar com o dinheiro das compras. Alguém na multidão engasgou. Poderia ter sido Patrícia. Poderia ter sido qualquer um. O som ecoou pelo salão como peças de dominó caindo. Cada pessoa reavaliando o que achava que sabia sobre a fortuna da família Harrison. Maria ainda estava gravando, ainda chorando, ainda testemunhando a minha verdade. Atrás dela, notei outros telefones erguidos, outras gravações sendo feitas. Pela manhã, isso estaria em todos os lugares. A imagem cuidadosamente construída que Nathan passará anos construindo estava sendo demolida em tempo real. Não pelo dinheiro do meu pai ou pela competência jurídica do juiz Brennan, mas por suas próprias palavras, sua própria crueldade, sua própria arrogância em acreditar que eu nunca revidaria. O salão de baile havia se tornado um teatro da destruição de Nathan, e ele parecia determinado a ser tanto o diretor quanto a estrela de sua própria queda. Enquanto eu estava no pódio com seus crimes financeiros expostos diante de 500 testemunhas, Nathan abriu caminho pela multidão, com um rosto vermelho e selvagem. Esses documentos são forjados, gritou ele, com a voz embargada na última palavra. Catherine não entende de instrumentos financeiros complexos. Ela é burra demais para compreender o que está vendo. Essas são estratégias fiscais legítimas que alguém como ela jamais conseguiria compreender. Mostrei outro e-mail do envelope. Este datado de 6 meses atrás. Então, talvez você possa explicar essa mensagem ao seu contador, onde você escreve: preciso ocultar as perdas de Singapura antes do final do ano. Criar faturas de fachada, se necessário. Catherine não deve descobrir a extensão dos danos. O contingente de Yale começou a recuar. Derek T. já estava na porta do salão de baile, com o telefone pressionado contra o ouvido. Outro colega, James Whitfield, lembrou-se de repente de que tinha um voo cedo. Um por um, a Irmandade de Nathan abandonou, com seus sapatos de couro italiano estalando rapidamente no mármore enquanto fugiam da associação com a fraude. Patrícia Harrison permaneceu paralisada na mesa principal, com o rosto incrédulo enquanto observava seu filho se enfurecer diante de evidências que ele não conseguia refutar. Suas mãos agarraram a borda da mesa, os nós dos dedos brancos contra a toalha cor de vinho, como se segurar pudesse impedir que seu mundo tombasse. Isso é roubo, continuou Nathan, com saliva saindo dos lábios. Esse dinheiro é meu, da minha família, minha herança. O dinheiro que você perdeu pertencia a investidores, interrompeu calmamente a juíza Brennan. Alguns dos quais estão nesta sala esta noite. Um murmúrio percorreu a multidão. Vi vários homens de ternos caros sacando celulares, com os rostos sombrios enquanto presumivelmente conferiam suas carteiras. Nathan estava brincando com o dinheiro de outras pessoas, não apenas com a fortuna da família. Um movimento perto da saída chamou minha atenção. Uma mulher de vestido vermelho se levantou da mesa 12, com seus cabelos loiros refletindo a luz enquanto se virava para o palco. Verônica, a amante de Nathan, aquela cujos emojis de coração apareciam no celular dele durante todo o nosso casamento. Ela ficou ali por um momento, observando os destroços, e então falou com uma voz que ecoou por todo o salão. Ele me prometeu as joias dela, anunciou Verônica com a voz monótona e objetiva. Disse que os diamantes da avó de Catherine ficariam melhores em alguém que os apreciasse.
Disse que eu poderia ficar com o Brownstone também quando ela fosse embora, no Natal. As palavras deveriam ter doído, mas em vez disso senti uma leveza estranha. Cada noite suspeita, cada conferência de fim de semana, cada vez que Nathan me fazia sentir paranoia por questionar suas ausências. Eu estava certo o tempo todo. O alívio da validação superou a dor da traição. Verônica, calha a boca, Nathan rugiu, mas ela já estava saindo, os saltos estalando em uma despedida staccato. Ele disse que você estava muito machucada para ir embora, acrescentou ela por cima do ombro. Disse que ele tinha te destruído tanto que você nunca teria coragem de ir embora. As portas se fecharam atrás dela com um baque definitivo. Margaret Harrison escolheu aquele momento para agir. Ela correu em direção ao palco, seu vestido de grife subindo enquanto ela subia os degraus de 2 em 2. Chega, gritou ela, estendendo a mão para o microfone. Catherine, sua ingrata joia. Nós te acolhemos em nossa família, e é assim que você nos retribui. Dei um passo para trás, deixando que ela pegasse o microfone. Às vezes, a melhor vingança é deixar as pessoas se revelarem. Essas perdas de investimento deveriam ser confidenciais, continuou Margaret, com um rosto vermelho de fúria. O conselho não deveria saber sobre as contas em Singapura ou as participações no Caribe. Ela parou no meio da frase, percebendo o que acabará de admitir. A juíza Brennan já estava escrevendo em seu bloco de notas, documentando a confissão de Margaret de que sabia das atividades fraudulentas de Nathan. Senhorita Harrison, disse a juíza Brennan calmamente. A senhora acaba de admitir ter conhecimento de fraude em valores mobiliários. Sugiro que você pare de falar e entre em contato com seu advogado. O rosto de Margaret passou de vermelho para branco em segundos. Ela se afastou do microfone, quase tropeçando no vestido ao descer as escadas. Seu celular já estava no bolso antes mesmo de ela chegar ao chão, com os dedos tateando enquanto provavelmente ligava para o advogado da família. Patricia Harrison finalmente conseguiu levantar a voz da cadeira com o porte imperioso de alguém que nunca havia sido desafiada na vida. Chega desse circo, ela declarou, sua voz carregada da autoridade de dinheiro antigo e preconceitos mais antigos. Catherine não era nada diante de nós. Nada. Tivemos pena dela, demos a ela uma vida que ela jamais teria alcançado sozinha. Tentamos elevá-la, educá-la, torná-la digna do nome Harrison. A juíza Brennan levantou o telefone e gravou as palavras de Patrícia. Por favor, continue, senhora Harrison. Esta é uma excelente prova do ambiente hostil que minha cliente enfrentou. Mas Patrícia estava além de qualquer controle, sua compostura finalmente se rompendo após ver o império do filho ruir. Tínhamos um plano para consertá-la. Nathan estava fazendo um trabalho importante, quebrando suas ridículas pretensões de classe média, ensinando-a a ser grata pelo que lhe fora dado. Cada jantar, cada evento, cada interação era planejado para mostrar a ela quem ela realmente era. Um caso de caridade que deveria nos agradecer por tolerar sua presença. O salão de baile ficou completamente silencioso. Até os garçons pararam de se mexer. Bandejas esquecidas enquanto testemunhavam Patricia Harrison confessando 7 anos de abuso psicológico coordenado. Todos nós sabíamos que ela não era boa o suficiente. Patrícia continuou, gesticulando freneticamente para a multidão. Vocês todos sabiam disso também. Vocês riram das nossas piadas sobre os fracassos dela. Vocês sussurraram sobre as roupas de segunda mão dela. Você entendeu que ela era o fardo que Nathan tinha que carregar. E agora ela está ali fingindo ser algo que não é, destruindo uma família que só lhe demonstrou generosidade. Meu pai se adiantou, vindo da lateral do palco. Generosidade. Sua voz era baixa, mas perigosa. Você destruiu sistematicamente a autoestima da minha filha enquanto ela se formava em direito em Harvard. Isso não é generosidade, Patrícia. É crueldade disfarçada de roupa de grife. A energia da sala havia mudado completamente. Onde antes havia choque e escândalo, agora havia algo mais. Desgosto. A elite da sociedade de Nova York estava vendo os Harrisons como eles realmente eram e já estava calculando a distância que os separava das consequências. Nathan fez uma última tentativa desesperada, com a voz embargada enquanto gritava. Nada disso muda o que ela é. Ela continua sendo ninguém. Continua inútil. Ainda de pé, eu disse baixinho ao microfone.
Depois de tudo o que você fez, eu ainda estou de pé. O salão explodiu, não em risos desta vez, mas em algo mais. Aplausos partiram do canto de Maria, espalhando-se pelo salão à medida que as pessoas começavam a entender o que realmente haviam testemunhado naquela noite. Não apenas a exposição de uma fraude financeira, mas a revelação pública de um homem que construiu sua identidade esmagando o espírito de outra pessoa. Natan estava parado no meio do salão de baile, isolado em um círculo de espaço vazio. Seus amigos de Yale haviam partido, sua amante havia partido, a reputação de sua família estava em ruínas. De alguma forma, ele parecia menor, diminuído sem a armadura do privilégio herdado e da posição social. Os aplausos continuaram enquanto eu descia do palco, com as pernas tremendo de exaustão e adrenalina. A plateia se abriu novamente, mas desta vez seus rostos demonstravam algo diferente. Respeito, talvez, ou pelo menos o reconhecimento de que eu era mais do que lhes haviam ensinado a acreditar. Quando cheguei ao último degrau, 3 pessoas se aproximaram de mim propositalmente, seus rostos familiares, mas inesperados naquele contexto. Catherine, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos gentis, tocou meu braço gentilmente. Você provavelmente não se lembra de mim, Linda Rives. Fui chefe de contabilidade na Harrison Industries até 2 anos atrás. O reconhecimento me inundou. Linda estivera em um jantar da empresa Harrison, sentada longe da mesa principal, como eu. Natan a apresentará com desdém como uma das pessoas da área de números, antes de ignorá-la pelo resto da noite. Fui demitida por questionar discrepâncias nos relatórios trimestrais, continuou Linda, com a voz firme, mas emocionada. As mesmas transações que você acabou de expor. Natan me acusou de incompetência e mandou um segurança me escoltar para fora. 23 anos de empresa se foram em uma tarde. Atrás de Linda estavam 2 homens que reconheci vagamente do escritório de Natan. O mais jovem, Thomas Chin, era um analista que Natan gostava particularmente de humilhar durante as reuniões. O mais velho, Robert Kurtz, comandava o escritório de Singapura antes de seu fechamento misterioso. Todos nós vimos irregularidades, disse Thomas calmamente. Quando levantamos preocupações, Natan nos destruiu profissionalmente. Colocou Robert na lista negra de todas as empresas da cidade. Espalhou boatos sobre minha ética de trabalho. Linda não conseguiu outro emprego por 18 meses. Robert deu um passo à frente, com o rosto marcado pelo tempo, sério. Estamos documentando tudo, Catherine, mantendo registros, reunindo evidências. Nunca tivemos a plataforma ou a credibilidade para expor isso. Mas agora, com o que você revelou esta noite, nosso depoimento pode ajudar a garantir que Natan enfrente consequências reais. A mão de Linda apertou a minha, e suas próximas palavras quebraram a compostura que eu mantive durante toda essa provação. Todos nós sabíamos como ele te tratava, Catherine. Em cada evento da empresa, cada vez que você visitava o escritório, nós víamos isso. A maneira como ele te desprezava, te menosprezava, te diminuía. Sinto muito que nenhum de nós tenha se manifestado antes. Estávamos todos com muito medo de perder nossos empregos, nossas reputações. Nós falhamos com vocês. As lágrimas vieram então, quentes e repentinas. 7 anos de emoções reprimidas rompendo a barreira que eu havia construído para sobreviver. Linda me puxou para um abraço, e eu chorei em seu ombro enquanto 500 membros da elite de Nova York assistiam. Eu não me importava mais com aparências ou decoro. Esses 3 estranhos viram minha dor quando as pessoas que diziam me amar a infligiram. Em meio às lágrimas, senti braços familiares me envolverem por trás. A voz do meu pai, firme e calorosa, sussurrou em meu ouvido. Eu te peguei, querida. Desabafe. Você tem sido forte por tanto tempo. Virei-me em seus braços, enterrando o rosto em seu peito, como fazia quando criança, quando o mundo parecia grande e assustador demais. Seu terno cheirava a mesma loção pós-barba que ele usará a vida toda. Uma constante no mundo que tentava me transformar em algo que eu não era. Você nunca precisou da aprovação deles, murmurou ele, acariciando meus cabelos enquanto o salão de baile observava. Nem do Natan, nem da Patrícia, nem de nenhuma dessas pessoas. Você sempre é o suficiente, Catherine. Mais do que suficiente. Eu deveria ter lutado mais para permanecer na sua vida. Eu deveria ter resistido quando Natan te isolou.
Esse abraço foi diferente de qualquer toque que eu já havia experimentado em 7 anos. As mãos de Nathan sempre foram performáticas, me posicionando para fotos, me guiando pela multidão, marcando posse. Ou então eles estavam me controlando, me segurando com muita força, me mantendo no lugar. Mas nunca me confortando, nunca me protegendo, nunca me sentindo em casa. Maria apareceu ao meu lado. O rímel escorreu pelas suas bochechas e se juntou ao nosso abraço. Aqui neste salão cheio de milionários e poderosos, as pessoas que realmente se importavam comigo formaram um círculo protetor. Linda, Thomas e Robert estavam por perto, criando uma barreira entre nós e a multidão boquiaberta. Do outro lado da sala, notei o chefe do buffet, Antoine, comandando sua equipe com precisão. A mesa de Nathan, onde ele estava, isolado e cheio de raiva, havia sido esvaziada de tudo: vinho, água e até pão. Enquanto isso, um garçom apareceu ao meu lado com uma taça de champanhe e um pequeno prato de canapés que eu não tinha pedido, e um deles chamou minha atenção e piscou. Mais cedo naquela noite, eu tinha visto Nathan repreendendo sobre a seleção de champanhe, chamando-o de incompetente e ameaçando garantir que ele nunca mais trabalhasse em outro evento da sociedade. A equipe ouviu tudo, assistiu à crueldade de Nathan por anos e agora estava escolhendo lados das maneiras mais simples, porém significativas. A juíza Brennan se aproximou do nosso grupo e esperou pacientemente até que eu me recompusesse o suficiente para reconhecê-la. Quando finalmente a encarei, ela me puxou de lado, com a voz baixa e intensa. Catherine, preciso te contar uma coisa, começou ela. Seu comportamento profissional suavizando. Há 40 anos, eu era você, casada com um homem que me fazia sentir inútil, que me convencia de que eu não era nada sem ele. A diferença é que eu não tinha um pai corajoso o suficiente para invadir um salão de baile. Eu não tinha provas de fraude para anular um acordo pré-nupcial. Eu fiquei. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Fiquei lá por 23 anos, até James morrer de ataque cardíaco, em sua mesa, ainda me controlando do além-túmulo por meio do testamento que ele havia elaborado. 23 anos da minha vida desapareceram no ego dele. Entrei na faculdade de Direito aos 51 anos, tornei-me juiz aos 60, mas nunca recuperarei essas décadas. Ela agarrou minhas mãos com uma força surpreendente. Você tem 30 anos, Catherine. Você é brilhante, talentosa e está prestes a se formar em Direito em Harvard. Você tem a vida inteira pela frente e é livre. Entende que presente isso é? Você é mais corajosa aos 30 do que eu era aos 50. Suas palavras me atingiram com força física. Ao nosso redor, a gala continuava seu desenrolar caótico. Seguranças escoltavam Patrícia e Margaret Harrison para fora enquanto elas gritavam sobre processos judiciais. Parceiros de negócios de Nathan se amontoavam nos cantos, com os celulares pressionados contra os ouvidos, provavelmente tentando se distanciar do escândalo. Mas no meu pequeno círculo de aliados inesperados, o tempo pareceu parar. Não perca mais um minuto se sentindo culpado por ter se salvado. A juíza Brennan continuou: nem um minuto. Homens como Nathan, famílias como os Harrisons, contam com a nossa culpa, com a nossa necessidade de sermos educados, de sermos compreensivos. Eles usam nossa empatia como arma contra nós. Mas esta noite, você virou as armas deles contra eles. Isso exige coragem que a maioria das pessoas nunca encontra. As palavras do juiz Brennan ainda ecoavam em minha mente enquanto o salão de baile mergulhava no caos controlado ao nosso redor. Os seguranças tentavam restaurar a ordem enquanto os convidados fugiam do escândalo ou se aproximavam para testemunhar mais drama. No meio de tudo isso, notei que Nathan havia desaparecido de seu lugar isolado perto da mesa principal abandonada. Para onde ele foi? Perguntou Maria, observando a multidão nervosamente. Antes que alguém pudesse responder, um garçom se aproximou do nosso grupo. Senhora Harrison, ele disse baixinho, e eu quase o corrigi antes de perceber que velhos hábitos custam a morrer. Seu marido foi em direção à biblioteca. Parecia agitado. Meu pai se adiantou, protegendo-o, mas coloquei a mão em seu braço. Preciso enfrentá-lo mais uma vez. Sozinho? De jeito nenhum, disse meu pai com firmeza. Catherine, ele é desesperado e perigoso. Maria e a segurança podem esperar do lado de fora, eu disse, pegando meu celular e abrindo o aplicativo de gravação de voz. Preciso que ele diga o que realmente pensa quando não houver público. Preciso desse encerramento.
A juíza Brennan assentiu lentamente. Registre-o. Qualquer coisa que ele disser agora pode ser crucial para o processo de divórcio. A biblioteca ficava no fundo da ala leste da propriedade, com suas portas de mogno fechadas, mas não trancadas. Eu podia ouvir Nathan lá dentro, o tilintar dos copos enquanto ele se servia de algo do bar. Maria se posicionou no corredor com 3 seguranças, todos gravando em seus celulares enquanto eu abria a porta. Nathan estava parado perto da janela, com um copo de uísque na mão, a gravata borboleta desfeita e solta no pescoço. Ele parecia menor, diminuído sem sua plateia e sua armadura de superioridade. Quando ele se virou para mim, seus olhos demonstravam um desespero selvagem que eu nunca tinha visto antes. Catherine, disse ele, com a voz tentando ser encantadora, mas chegando mais perto de uma súplica. Nós podemos consertar isso. Tudo isso. Só você e eu. Nós podemos fazer isso desaparecer. Fiquei perto da porta, com o celular gravando na mão. Não há nada para consertar, Nathan. Ele se aproximou, trocando de tática com a fluidez de alguém acostumado a manipular situações. Vou te dar um acordo generoso. 3 milhões de dólares hoje à noite. Tudo o que você precisa fazer é voltar lá, dizer que foi um mal-entendido e assinar um acordo de confidencialidade. Podemos nos divorciar discretamente em 6 meses, e você estará bem para o resto da vida. 3 milhões. Quase ri. Você perdeu 2 milhões só no ano passado. De onde exatamente viria esse dinheiro? Seu rosto escureceu. Não se faça de esperto comigo. Você não entende como o dinheiro funciona nesse nível. Eu tenho recursos que você nem imagina. Contas offshore nas Ilhas Cayman, Suíça e Singapura. Lugares que a sua pequena faculdade comunitária nunca lhe ensinou. Você está se referindo às contas ilegais que você vem escondendo da Receita Federal? Mantive a voz firme, observando-o perceber que acabará de confessar sonegação fiscal em gravação. Nathan se lançou para a frente, sua mão apertando meu pulso com força contundente. Você não é nada sem mim, rosnou ele, com o hálito de uísque quente contra meu rosto. Nada. Eu te criei. Eu te dei um nome que significava alguma coisa. Sem mim, você é só mais um ninguém com um diploma sem valor de uma faculdade que só te aceitou por pena. A dor no meu pulso era aguda, mas não me afastei. Em vez disso, olhei-o diretamente nos olhos. Harvard me aceitou por mérito, Nathan. Sou o primeiro da turma, e sabe o que é engraçado? Você é que não é nada. Sem o seu sobrenome, sem dinheiro herdado, sem pessoas em quem pisar, quem é você? Ele levantou a outra mão como se fosse me bater, mas eu falei com calma e clareza. Maria está do lado de fora daquela porta com 3 seguranças, todos gravando. A mão de Nathan congelou no ar. Seu rosto oscilava entre raiva, medo e, finalmente, uma espécie de desespero. Ele soltou meu pulso e cambaleou para trás. Tirei minha aliança, a modesta aliança da qual ele reclamava há 7 anos. Você gastou 3 mil dólares nesta aliança e agiu como se fosse uma fortuna, eu disse, colocando-a na mesa da biblioteca. Você gastou mais do que isso no jantar semana passada com a Verônica. Isso nunca foi uma questão de dinheiro, Nathan. Foi uma questão de respeito, algo que você nunca deu e nunca conquistou. A porta da biblioteca se abriu de repente. Patricia Harrison estava lá, com a maquiagem borrada e a compostura perfeita finalmente destruída. Ela olhou entre Nathan e eu, e então correu para o filho. Catherine, por favor, disse ela, com a voz embargada. Não nos destrua. O nome da família, a empresa, tudo o que construímos, tudo o que você roubou, você quer dizer? Continuei gravando, observando o rosto de Patrícia enquanto ela percebia a armadilha em que estava se metendo. Não roubamos nada. Apenas protegemos o Nathan dele mesmo. Quando ele começou a perder dinheiro, cobrimos com fundos do seu fundo. Quando esses recursos acabaram, tomamos empréstimos com garantia de imóveis. Mantivemos as aparências porque é isso que famílias como a nossa fazem. Protegemos uns aos outros. Quer dizer que vocês mentem um pelo outro? Eu disse baixinho. Geração após geração, encobrindo fracassos com fraudes, construindo uma dinastia com base na mentira. A confissão de Patrícia saiu aos trancos e barrancos.
Anos de segredos derramando-se como o vinho de uma taça quebrada. Seu avô fez a mesma coisa. Perdeu tudo nos anos 80 e reconstruiu tudo com empréstimos questionáveis. Richard cobriu as dívidas do pai com informações privilegiadas. E cobrimos as perdas do Nathan porque é isso que os Harrisons fazem. Nós sobrevivemos. Nathan agarrou o braço da mãe. Cale a boca. Pare de falar. Mas Patrícia não conseguia parar. O mundo dela estava desmoronando, levando todos junto. Sabíamos sobre Verônica, sobre as contas ocultas, sobre as violações do acordo pré-nupcial. Sabíamos que ele planejava deixar você sem nada e o ajudamos a estruturar isso. Todos nós, Margarete, Richard e eu, fomos cúmplices. Olhei para os dois, para a mãe e para o filho que fizeram da minha vida um inferno por 7 anos, e senti algo que não esperava: pena. Eles eram prisioneiros de sua própria criação, presos em um ciclo de mentiras que remontava a gerações. Cada uma encobria a anterior, e nenhum deles jamais aprendeu a se sustentar por mérito próprio. Tenho tudo o que preciso, disse eu, erguendo o celular. Confissões, admissões de fraude, provas de conspiração. A juíza Brennan terá tudo isso até de manhã. Virei-me para ir embora, mas a voz de Nathan me interrompeu. Você vai se arrepender, Catherine. Eu vou te destruir. Vou garantir que você nunca mais exerça a advocacia. Nunca. Nathan, eu disse sem me virar, você já tentou me destruir. Você tentou por 7 anos e eu ainda estou aqui. Você é quem está destruído. Saí da biblioteca, passando por Maria e pelos seguranças que ainda gravavam no salão de baile onde a festa praticamente havia terminado. Convidados fugindo do escândalo como ratos de um navio naufragado. Passando pela mesa 17 uma última vez, aquele lugar de exílio que fora meu assento designado por tantas noites humilhantes. Meu pai esperava na entrada, com as chaves da Mercedes na mão. Atrás de nós, Nathan nos seguia, cambaleando, gritando ameaças de processos e vingança, com a voz embargada de raiva e desespero. Mas não me virei. A única vingança que preciso é viver bem sem você, disse eu por cima do ombro. A última imagem que tive foi no espelho retrovisor da Mercedes. Nathan desmaiado nos degraus de mármore da mansão, com a mãe ao lado. Os dois finalmente entenderam o que era se sentir impotente, rejeitado, não ser nada aos olhos do mundo que tanto tentavam impressionar. O Mercedes saiu da propriedade Harrison enquanto meu pai nos dirigia pela noite em direção a Manhattan. No espelho retrovisor, Nathan permanecia caído naqueles degraus de mármore, diminuindo de tamanho até desaparecer completamente. Meu pulso latejava onde ele me agarrou, já com hematomas no formato dos dedos dele, mas a dor física parecia insignificante comparada à estranha leveza que enchia meu peito. 7 anos de peso foram tirados de uma única noite. A casa em Manhattan permanecia silenciosa e à espera na East 78 TH Street. Meu pai providenciou que os pertences de Nathan fossem embalados durante a festa, e caixas se enfileiravam na entrada como soldados montando guarda, cada uma etiquetada com a letra eficiente da empresa de mudanças. E roupas Harrison, livros Harrison e escritório Harrison. Uma vida inteira reduzida a papelão e fita adesiva. Vou ficar esta noite, ofereceu meu pai, mas balancei a cabeça. Preciso fazer isso sozinho. Ele entendeu, beijando minha testa antes de me deixar na casa de Arenito que nunca me pareceu um lar até aquele momento. Caminhei por cada cômodo, vendo-os de forma diferente agora que a presença de Nathan havia desaparecido. O escritório ainda cheirava a sua colônia e o uísque, mas seus prêmios e diplomas haviam desaparecido das paredes, deixando retângulos limpos de tinta que haviam sido protegidos de anos de luz solar. Preparei café às 5 da manhã em uma cozinha onde finalmente pude comer sem julgamentos. Chega de medir porções para evitar os comentários do Nathan sobre meu peso. Chega de sincronizar minhas refeições com a rotina dele. Encontrei seus post-its em todos os lugares, atrás da cafeteira, dentro de portas de armários, enfiados em gavetas. Verifique os gastos de C, revise a agenda de C, monitore o uso do telefone de C. Cada uma delas era uma pequena câmera de vigilância feita de papel e tinta. Eu as reuni metodicamente, esses artefatos de controle, e as joguei na lareira, uma por uma. O papel se enrolou e escureceu 7 anos de monitoramento, transformando-se em cinzas e fumaça.
A cada nota queimada, eu me sentia retornando como se pedaços da minha identidade estivessem sendo restaurados de algum cofre secreto onde eu os havia trancado para proteção. O amanhecer irrompeu pelas janelas da casa geminada enquanto eu estava sentado no antigo escritório de Nathan, cercado pelos fantasmas de sua presença. Mas agora eram apenas fantasmas, impotentes e desaparecendo. Uma semana depois, eu estava nos bastidores da Faculdade de Direito de Harvard, com minha beca de formatura perfeitamente passada e meu discurso de oradora da turma digitado em cartões dos quais eu não precisava. Através da cortina, eu podia ver o auditório se enchendo de famílias, com suas câmeras em punho, seu orgulho palpável. Meu pai estava sentado na primeira fila, ao lado de Maria, que havia tirado o dia de folga para estar ali. A juíza Brennan sentou-se com eles, tendo se tornado algo entre uma mentora e a figura materna que Patricia Harrison nunca foi. Quando chamaram meu nome, atravessei o palco de uma forma completamente diferente de como jamais havia caminhado antes. Sem me encolher, sem me desculpar pela minha presença, sem me encolher para evitar chamar a atenção. O reitor me entregou o diploma e sussurrou: "Sua história tocou muitos de nós, senhorita Morrison. Obrigada pela sua coragem." No pódio, observei centenas de rostos. Meus colegas de classe, que nem sabiam da minha existência até a semana passada, quando a notícia veio à tona. Professores que ainda estavam processando o fato de que seu melhor aluno estava escondido à vista de todos, famílias que tinham vindo celebrar conquistas e sucesso. Há 3 anos, comecei a falar com clareza e firmeza. Comecei essa jornada em segredo, estudando em porões e lanchonetes, com medo de que alguém descobrisse que eu estava buscando algo além da minha função. Todos os dias me diziam que eu não era inteligente o suficiente, sofisticado o suficiente, educado o suficiente para o sucesso. O auditório estava em silêncio. Todos entenderam o peso do que eu não estava dizendo diretamente. Mas aqui está o que aprendi nestes corredores. Inteligência sem empatia é apenas crueldade sofisticada. Poder sem responsabilidade é roubo de terno e gravata. E o sucesso construído sobre a destruição dos outros não é sucesso de forma alguma. É fracasso vestido com roupas de grife. Nunca mencionei o nome de Nathan, mas todos sabiam. A história se espalhou pelos círculos jurídicos, pelas redes sociais e por conversas sussurradas em escritórios de advocacia por toda a cidade. O herdeiro Harrison, que perdeu tudo em uma única noite para a esposa que ele chamava de inútil. Aos meus colegas de graduação, deixo isso com vocês. A lei não se trata apenas de ganhar casos ou maximizar horas faturáveis. Trata-se de justiça, mesmo quando, especialmente quando, essa justiça é pessoal. Trata-se de defender aqueles cujas vozes foram silenciadas, cujo valor foi questionado, cuja existência foi diminuída por aqueles que confundem herança com conquistas. Os aplausos que se seguiram foram diferentes dos aplausos da gala. Não foi escândalo nem choque. Foi reconhecimento, respeito e algo que parecia esperança. 2 meses depois, assumi a Morrison Industries como seu novo CEO. O prédio que meu pai havia construído do zero agora tinha meu nome na porta do escritório. Minha primeira ação foi implementar a participação nos lucros para todos os funcionários. O zelador que limpava os escritórios à noite se beneficiaria do sucesso da empresa tanto quanto os executivos que trabalhavam nesses escritórios. Maria estava ao meu lado como a nova chefe de recursos humanos. Sua mesa ficava em um escritório com janelas, seu salário era o triplo do que ganhava na empresa de cobrança médica. Ainda não consigo acreditar que isso é real, disse ela, olhando para o horizonte de Manhattan. É real, assegurei. Vamos construir algo diferente aqui. Thomas Chin, um dos ex-funcionários da Harrison Industries que me abordou na gala, tornou-se nosso novo CFO. Linda Rives retornou como chefe de contabilidade. Até Antoine, o buffet da gala, foi contratado para gerenciar nossos eventos corporativos. Cada pessoa que me demonstrou gentileza quando eu não tinha poder, agora tinha um lugar neste novo mundo que estávamos criando. A fundação foi ideia da Maria. Mesa 17. Das margens para o centro. Um fundo para mulheres que escapam de abuso financeiro. Mulheres cujo valor havia sido sistematicamente destruído por aqueles que alegavam amá-las. A primeira bolsista foi uma mulher chamada Sarah, cujo marido havia escondido sua carta de aceitação para a escola de enfermagem. Ela chorou no meu escritório quando lhe entreguei o cheque que mudaria sua vida. 6 meses depois do baile, um envelope chegou por meio do meu advogado. A letra de Nathan,
trêmula, mas familiar. Abri-a no meu escritório. Manhattan se estendia abaixo de mim. Minha nova vida estabelecida e próspera. Catherine, dizia, sei que não tenho o direito de entrar em contato com você, mas tive que tentar. Perdi tudo. Minha família me cortou. As acusações de fraude destruíram minha reputação. Verônica foi embora no dia em que minhas contas foram congeladas. Estou trabalhando na concessionária de carros do meu tio em Nova York, morando em um apartamento estúdio em cima de uma lavanderia. Não estou pedindo perdão. Estou perguntando se poderíamos recomeçar. Se eu pudesse provar que mudei, por favor. Segurei a carta por um longo momento. Aquele artefato de uma vida que agora parecia a história de outra pessoa. Então, arquivei, não por crueldade, mas como um lembrete. Às vezes, a melhor vingança não é destruir alguém. Às vezes, é deixá-los viver com as consequências de quem eles escolheram ser, enquanto você se torna tudo o que eles disseram que você não conseguiria. Do lado de fora da minha janela, Manhattan pulsava com vida e possibilidades. A mesa 17 era apenas uma lembrança agora. Mas a força que encontrei lá no exílio, no silêncio, na sobrevivência, essa força construiu um império. Esta história de vingança e redenção prendeu você até o fim. Clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Catherine estava naquele pódio lendo os e-mails cruéis de Nathan para 500 testemunhas que finalmente viram a verdade. Qual foi o seu momento mais gratificante? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias impactantes como esta.